Domingão com clássicos na Inglaterra, na Itália e rodada cheia do Campeonato Brasileiro. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Domingão recheado, repleto dos jogos, começa ali de manhã com o Campeonato Inglês, vai até o final da noite com o Brasileirão. Vamos analisar todas essas partidas, né, as principais partidas do domingo. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Melhor agora. Ainda mais para analisar um domingão de futebol. Meu Deus, temos o quê? 8 jogos pela frente. 8 jogos. Metade deles é Brasileirão. Já para começar assim, né? E aí temos também uns campeonatos europeus aí, né? Tem um tal de um clássico aí na Inglaterra, né? Então a gente vai analisar tudo isso agora para você apostador. Muito bem, vamos começar na Inglaterra. Vamos começar com Fulham e Liverpool, né? Agora é rei, né? Porque a rainha morreu. Domingo, 10 da manhã, lá no Craven Cottage. É isso, Matheus? Você que é um poliglota? Acho que é. 31ª rodada aí do Campeonato Inglês. Vamos aonde? Pra onde agora? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, que tá de cara nova. Cara nova, eu gostei. Que coisinha linda, ó. Você pode apertar aí e já ir direto. Tem até as odds ali, ó, de vitória, empate e vitória do outro time. Já pode ir direto para a Bet Nacional. Nossos vídeos também estão lá, tá? Então, tudo no só lugar. Pois é, né? E aí você já aproveita para comentar também, né, Fabiano? O que é que você tá achando dos nossos programas? A gente tá observando aí que nos últimos vídeos estão tendo um aumento do número de comentários. Estão pegando os greens aí? Estão gostando, estão pegando muitos greens aí e a galera tá curtindo. Então já deixa aí seu comentário. O que é que você tá achando aí dos últimos dias? A gente lê tudo aí e gosta muito. Tá? Até as críticas aí, as resenhas. É boa, a gente tá lendo aí também, beleza? Vamos que vamos. Vamos analisar esse jogo. Sim, tem um QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular, pode baixar aí de forma gratuita, beleza? Vamos dar uma analisadinha nesse jogo aí entre Fulham e Liverpool, né, velho? O Fulham que é um timezinho meio instável, desde o início da temporada, né? Inclusive, diga-se de passagem, timezinho que não passa tanta confiança assim. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos. Quer dizer, antes a gente pode ver a classificação, né, Fábio? A gente pode dar uma olhadinha na primeira... Cadê? Premier League aqui, ó. O Fulham tá ali em nono lugar, né, mandante da partida, 45 pontos, sonhando com vaga em competição europeia. Champions League matematicamente até dá, mas pelo que vem jogando eu acho que é muito difícil, tá? Mas uma Conference pode ser que dá. Acho que o sétimo vai pra Conference, né, talvez. Isso. Então tá ali brigando por competição europeia. E o nosso Liverpool, Fábio Hermano? Opa, eu cliquei no Liverpool ali, não era pra ter clicado também. Liverpool é o líder, né? Líder da Premier League, disparado aí, 73 pontos, uma larga vantagem, né? 12 pro Arsenal. É só administrar aí nessa reta final e levantar mais um caneco. Pois é, velho. Faltando 24 pontos de disputa, o Liverpool já tá em 12 na frente. Meu irmão, vai ter que vacilar muito para perder esse título, tá? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos do Fulham, como chega a equipe mandante. Perdeu pro Arsenal fora de casa, resultado até ok. Tava perdendo 2-0, o Muniz fez um gol ali no finalzinho. Até quase empata o jogo, mas enfim, não deu pro Fulham. Antes disso, havia tomado 3-0 em casa do Crystal Palace na FA Cup, certo? Aí venceu o Tottenham, que em casa é um resultado assim que é uma vitória ok, não dá nem para tratar como um resultado surpreendente, muito bom. Perdeu pro Brighton fora de casa e foi, eliminado não, avançou antes, né, na FA Cup contra o United, mas no tempo normal acabou empatando o jogo. Ou seja, uma vitória nos últimos 5 jogos aí. É isso. Vem mal aí o Fulham, né, poderia estar melhor nessa sequência recente. Vamos ver o Liverpool, né, o Liverpool que teve uma vitória no clássico, né, contra o Everton. A gente vai ver aí 1-0, né, placar magro, mas o que importa são os 3 pontos. Inclusive os jogos do Liverpool sem tantos gols assim, né? Pois é. Destoou, né? Porque a gente pode até lembrar, velho, o Liverpool no primeiro turno teve jogos aí muito gol, velho. Tem uns 6-3 no Tottenham que eu lembro. Mas ultimamente, se você puxa aí um retrospecto, velho, até mesmo contra o Southampton, podia ter sido uma goleada, sei lá, um 5-0, 4-0. Acabou levando um gol ali ainda, foi um 3-1. 1-0 nas 2 partidas contra o PSG na Champions. Aí perdeu o título da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle. Antes disso, havia vencido o próprio Newcastle na Premier League por 2-0, 2-0 no Manchester City. Ou seja, realmente, joguinhos com poucos gols, tá? Boa parte deles, inclusive, saindo no máximo 2. O que é algo que acaba destoando um pouco de Premier League, né? É isso. E o Fulham também não fica muito atrás, né? Como a gente viu. Não são o ataque do Fulham tá deixando tantos muito gols assim, né? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo, claro, é do Liverpool, a odd é acima de 1,50. E aí, Matheus Montenegro, dá pra ir na vitória seca do Liverpool, esse Fulham pode atrapalhar? O Fulham, eu acho que pode atrapalhar. Eu não acho que o Fulham ganhe, mas um empate pode até ser que pinte. A parada é que o Fulham é muito instável, tá? É um timezinho que pode ser chato, pode acabar dando um calor aí pro Liverpool. Ele complica com os maiores e perde pros times da parte de baixo. Salvo engano, a gente esqueceu até de ver essa informação. Eu acho que no primeiro turno foi empate o jogo. Foi 2-2. Foi 2-2, não foi? Enfim. Pois é, e isso lá em Anfield, né? Então, assim, pode muito bem ser um empate aqui nesse jogo, tá? Eu não acho que o Liverpool perde. Por isso, a alternativa que eu vou trazer para esse confronto é o empate ao Liverpool combinado com o menos de 3,5 gols. A gente utiliza essa ferramenta aí do Criar Aposta, que é muito boa. Cara, aqui eu acho que a gente já tá bem seguro. Porque eu não acho que o Fulham vai vencer o jogo. Então, se for empate, a gente tá protegido.
E eu acho muito difícil sair 4 ou mais gols também. É uma tendência aí dos últimos jogos do Liverpool, ter no máximo 3 gols. Então eu gosto dessa opção, eu considero bem segura. Por isso essa vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então 50 aí não cria aposta, né, a favor do Liverpool e o menos de 3,5 gols. Bom, vamos agora falar do clássico, né, da cidade de Manchester, né, Manchester United e Manchester City, né, jogo lá no Old Trafford nesse domingo, 12h30, né, o United ali basicamente cumprindo tabela e o City querendo vaga na Liga dos Campeões, né? Eu acho que um bom objetivo para o United nesse jogo é atrapalhar o rival, né? Cara, até qual foi a última vez que a gente teve um Manchester United e Manchester City que nenhum dos dois times brigavam pelo título? Loucura, faz tempo, eu acho, tá? Temporada baixa aí. Porque o City brigava sempre, né? Exatamente. Então, e antes do City ter essa sequência absurda, era o United que dominava no futebol inglês. Então, assim, realmente uma era ruim aí para as equipes de Manchester. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos tentar ilustrar isso aí melhor. Logo de cara a gente já consegue ver as odds aí, né? Há um favoritismo para o City, mesmo sendo visitante aí na partida. A forma recente, inclusive, é melhor também da equipe dos Citizens. Vamos ver a classificação primeiramente, né? Entender melhor aí como chegam as equipes. O Manchester City está ali em quinto lugar. Querendo assegurar a vaga na Champions League, né? Muito provavelmente o quinto vai para a Champions, mas não é certeza, então seria bom ficar pelo menos em quarto, tá ali um pontinho atrás do Chelsea. E o Manchester United, como o Fábio bem disse, está cumprindo tabela. Não cai, também não briga mais por competição europeia, é só buscar ficar na melhor posição possível ali, acho que dá pro United ficar o quê? Até 19º, talvez. Vai ser na primeira página, né? Ficar pelo menos de 10º para cima, porque aí, dependendo da pontuação, acaba recebendo mais, né, de premiação. Mas é isso, velho. Temporada muito ruim aí do Manchester United. O Manchester City também decepcionou muito. Quem diria que teríamos um clássico de Manchester provavelmente tão chato? Isso. Vamos para os confrontos, né? Começando aí pela equipe da casa, o United, que vem de derrota para o Forest 1-0. Sim. Aí venceu o Leicester, que todo mundo ganha também, 3-0. Nessa também. Venceu a Real Sociedade pela Liga Europa, né? 4-1. Desclassificou, empatou com o Arsenal 1-1 e Premier League. Aí empatou também com a Sociedade 1-1. Ambas marcam frequente, hein? Leva muito gol, né, velho? Ele só não levou gol do Leicester. E marca também, né? Pelo amor de Deus. E tá marcando também em quase tudo. Pois é, velho. Em 8 dos últimos 9. Ambas marcam e sofrendo, ele acho que sofreu até maior, tá? Porque ele só não sofre contra o Leicester, ele sofre todos os outros jogos. Realmente, joguinhos movimentados, né? É um timezinho que pelo menos o ataque tá funcionando um pouco, a defesa já tá deixando um pouquinho a desejar. Vamos dar uma olhadinha no Manchester City agora, com os últimos resultados aí da equipe dos Citizens. Bem, de vitória também contra o Leicester, se não ganhasse, pelo amor de Deus, né? Venceu o Bournemouth fora de casa aí, por 2-1, uma grande vitória na FA Cup, é o único título que o City, inclusive, ainda pode ter nessa temporada, né? E antes disso, dá aquelas tropeçadas, né, velho? Empatou em casa com o Brighton, perdeu fora para o Nottingham Forest, teve dificuldade até um pouquinho para vencer o Plymouth lá na FA Cup, venceu o Tottenham só por 1-0, perdeu para o Liverpool, eliminado para o Real Madrid. É isso, estável, a temporada do City, né? Mas o ataque funciona, né? Sim, deixa pelo menos 2 gols até na maioria dos jogos aí o City. Mas a defesa realmente muito mal, a defesa do City nessa temporada. E inclusive tivemos uma bomba aí recente, De Bruyne anunciando que vai sair do City depois de 10 anos, né? Também já deu, né? Também, Ciclos são feitos para acabarem. Que isso, que frase linda. Visto isso, E tem esse momento bet nacional. Porque o favoritismo é de quem, Matheus? Do City, como a gente City, né? Mesmo fora de casa, é um time melhor, né? Tanto que é quinto colocado, apesar... O City ruim é quinto, né? O United ruim é 13º. Bela comparação. Mas é um jogo difícil, tá? Acho que pode muito bem perder para um empate e nenhum dos dois times passa muita confiança. Eu acho que a confiança que a gente pode ter nas equipes é em termos ofensivos, né? 2 ataques que têm funcionado muito bem, apesar dessa temporada ruim aí das 2 equipes, né? Abaixo das expectativas. Então vamos focar em gols, velho. O Manchester United, mesmo bem pior do que o City, ele tem deixado gol em praticamente todos os seus jogos, né? Marcou em 8 dos últimos 9, se não me engano. Então, velho, a gente tem ambas marcam, pagando mais de 1,56. Nesse clássico, eu espero que seja pelo menos um joguinho bom a título de movimentado. E eu acho que vai ser, tá? Pelo menos um golzinho de cada lado, eu acredito muito que a gente vai ter. Então essa aqui é a melhor opção para o confronto. Muito bem, então é isso. 50, né? O United, ele fez gol nos últimos 9. Ambas marcam que bateu em 8 de 9. Perfeito. É verdade. Não, ele não fez no último, ele não perdeu de 1-0. É verdade, é verdade. É isto. Mas a gente viu que faz gol basicamente. Ele fez em 8 dos últimos 9 e ambas marcam bateu em 7 dos últimos 9. Isso mesmo. Corrigido. Ele não sofreu contra o Leicester e não marcou contra o Forest. E o resto, ambas marcam bateu. Perfeito. Vamos agora falar de campeonato italiano. Roma e Juventus, né? Confronto direto por Liga dos Campeões. Vamos colocar na tela as informações deste jogo. Domingo, 3h45, lá no Estádio Olímpico de Roma, 31ª rodada aí do Italianão. A Roma que se recuperou bem, hein? Cara, e sobretudo em casa, né? Absurdo como tá bem a... A gente vai ver aí daqui a pouco. Mas a Roma aí até favorita, né? Vamos agora para o nosso aplicativo, né, do Game Arena aí. Favoritismo, né? A gente já vê até que é um pouquinho grande aí do lado da... Um pouquinho grande não.
um pouco Leve. mais... leve. Porque a Juventus perde pouco, né? Exatamente, e assim, de fato... Perdia pouco. Eu não vou nem dizer que o momento da Roma é melhor, já tem um bom tempo aí. Se a gente puxa 2025 todinho, da Roma, é superior aí em relação ao da Juventus. Confronto direto, como o Fábio Hermano bem disse. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Os dois times já estão pintando aí na tela, ó. Tem um em quinto e um em sexto, tá? Juventus está até à frente, mas são apenas 3 pontos. Roma venceu esse jogo ali, já cola na pontuação. E são os dois times aí querendo disputar a Champions League, né, velho? Briga por vaga direta. Se a Roma perde esse jogo, eu até tiraria ela da briga eventualmente, tá? Porque já é a 31ª rodada, falta pouco para acabar a Série A italiana. Joguinho muito bom, tá? Joguinho muito bom. Vamos para os confrontos, né? Começando pela Roma e destacar a boa campanha em casa da Roma, né? A Roma que venceu o Lecce fora, aí em casa venceu o Cagliari e Liga Europa foi eliminado, né? Pelo Atlético Bilbao, 3-1. Mas venceu o Empoli fora de casa, em casa. A gente vai ver Ele não perdeu em 2025 em casa. Acho que foram 10 jogos. Aí você ainda pode botar. Foram 11. O total são 13, com 12 vitórias e um empate. Isso. Marcando gol em todos. Pois é. No caso, só tinha um empate aí pra talvez não marcar. Né? Foi 1-1. Se ganhou o resto. Pois é. Realmente um momento muito bom. Até aí fora de casa ele vem, dos times menores ele vem ganhando até com facilidade. Cara, os últimos 7, 8, 9, 10. Os últimos 10 jogos ele ganhou 9 e só empatou 1. E perdeu 1 só. Isso. Então, assim, realmente, momento absurdo aí da Roma. Começou mal a temporada, mas deu uma crescida e realmente tá voando aí, tá? Agora, se deu um ponto que eu gostaria de destacar, na Liga Europa ele acabou sendo eliminado, né? Isso. Então, em termos de Série A italiana, talvez até seja positivo, né? Que ele agora vai focar 100% e ganhou os 2 jogos depois dessa eliminação. Então, pode ser positivo pensando do ponto de vista de assegurar uma vaga aí na Champions da temporada que vem. E como chega a Juventus de Turim? A Juventus vem mal. Um time que até havia perdido pouco, né, no campeonato italiano, mas nos últimos 3 jogos ele perdeu 2, para Atalanta e Fiorentina. Não, e derrotas duras, né? Eu acho que a gente 4-0, 3-0 sem marcar gol, aí venceu o Genoa por 1-0 só, ali, placar magro. Aí venceu o Hellas Verona, um time da parte de baixo também, 2-0, foi eliminado pelo Empoli na Copa Itália, né, nas quartas de final. 1-1 aí. E assim, não é um time que marca tanto gol não, tá? A gente observa aí, velho, não fez nesses 2 jogos mais complicadinhos. Os jogos que ele fez gol foi contra times mais fáceis, né? Fez ali contra o Genoa, fez ali contra o Hellas Verona, aí fez um também contra o Empoli em casa, só fez um também contra o Cagliari. E outra coisa, é eliminado também lá na Champions League, né? Tem esse ponto aí que a gente pode destacar. Bom, momento bet nacional, porque tudo leva a uma tendência a favor da Roma, né? Cara, sobretudo sim. por jogar em casa. Gosto muito. Inclusive, vou fazer um destaque aqui, não na vitória seca, essa odd da Roma tá até um pouquinho mais alto do que eu esperava, tá? Eu acho que poderia estar um pouquinho mais baixo. O empate no aposta da Roma, eu gosto também dessa pedida, 1,73. A grande questão é que um empate não é loucura, tá? Pode pintar. Eu tô confiando na vitória da Roma, mas o empate seria um placar extremamente normal. Então, aqui no empate nulo, você pode ficar muito pelo reembolso. Então, qual é a alternativa que a gente traz que eu considero mais positiva em termos de buscar o green? Utilizar a ferramenta do Criar Aposta para combinar dupla hipótese da Roma, não acho que perca, então aqui, se for empate, vai ser green também, mas a odd é muito baixa, só 1,37. Então a gente vai combinar com um golzinho da Roma. Cotaçãozinha 1,52, eu acredito que o custo-benefício aqui seja melhor, mais fácil de dar green, né? Porque até se for empate, meu palpite não seria 0-0. Se for para ser empate, é 1-1 ou 2-2, ao meu ver. A gente vê que o ataque da Roma tem funcionado muito bem. Então um golzinho em casa e para a Roma não perder, eu acho que tá uma pedida maravilhosa. A Juventus levou 4 da Atalanta e 3 da Fiorentina, né? Que adversários ali também na parte de cima. Então... E aí tem aquele ponto também, a Juventus ela não marca muito gol, então para você ir no ambas marcam, eu tenho meu receio. 1-0 Roma é um palpite extremamente viável. E aqui é green, 1-0 Roma. Então, acho interessante essa opção aqui. Muito bem, então 50 aí a favor da Roma, né? O dupla hipótese e o gol da Roma no jogo, nesse criar aposta. Bom, agora vamos para onde? Vamos para Nossa para querida. o Brasil, vamos para Belo Horizonte, porque tem Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 4h da tarde. Matheus Montenegro, né? Duelo interessante. Cara, temos grandes jogos e, assim, difíceis, tá? Para o apostador. Tarefas duras, afinal, são jogos aí bem parelhos. A gente já começa aí com o Atlético Mineiro e São Paulo. A gente vai analisar o quê? São 5 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive. Pois é, vamos começar por esse jogaço aí, duelo de gigante de futebol. Já pinta aí na tela, por favor, o aplicativo do Game Arena. Temos o atual campeão mineiro contra o time que caiu ali na semifinal, né? Caiu na semi, São Paulo, né? Foi aquele jogo contra o Palmeiras, né? O pênalti polêmico lá. Pois é, jogaço, tá? Uma partidazinha... Eu acredito que a gente tem um time que tá um pouquinho em crise, pode-se dizer ainda, o São Paulo, né? Conquistou vitória aí no último jogo, a gente vai analisar até logo mais. O Atlético Mineiro, o aproveitamento recente é até pior, mas a gente vai relativizar isso aí um pouquinho, tá? Vamos direto para os confrontos, né? Classificação não tem nem para que ver. Por quê? Uma dessas 2 derrotas do Galo foi pro América Mineiro, que ele já tinha metido 4-0 na ida, então pode-se considerar essa derrota aí.
perdeu para o Grêmio por 2-1 e empatou com o Cienciano. Acho que esses dois jogos são mais pra gente abrir o olho, de fato. Mas contra o Grêmio ele criou muitas chances, Não, enquanto o Cienciano, cara, foi até absurdo sair 0x0 esse jogo contra o Cienciano, tá? Assim, foram o Cuca até falou na coletiva, né, que foram 2 jogos que não venceu, mas o time criou bastante, né? O Volpe, inclusive, foi eleito o goleiro da primeira rodada, né? Sim. Pegou muito contra o Atlético e contra o Cienciano, 0x0. Mas é um time que eu acho que... O ataque é muito forte, né? Um ataque muito forte. Eu acho que contra esse São Paulo aí instável é favorito, né? É um time que marca gol basicamente todo jogo, né? A gente vê aí, com exceção desse jogo contra o Cienciano, ele marcou em E o do América, né? Que a gente pode considerar também, ele marcou em quase todos os outros, né? Pois é. Eu acho que do lado do Galo, do lado do Galo, o que a gente pode destacar é, de fato, esse poderio ofensivo. E do lado do São Paulo, a gente pode destacar que é um timezinho que não empolga muito. Até conquistou uma ótima vitória, quebrou a maldição lá do estádio Mário Kempis, lá em Córdoba, né? Mas assim, não jogou muito São Paulo, tá? Não criou bastante. Então, assim, pode-se ter um pezinho atrás ainda. Empatou em casa contra o Sport, pode dizer que foi um tropeço, né? Era uma vitória aí que, sem dúvidas nenhuma, o Tricolor Paulista contava. E antes disso, a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Gols, né, o jogo do São Paulo. Pouquíssimos gols, velho. A gente observa aí, ó, que nos últimos 4 jogos ele só marcou 2 gols, tá? Então, assim, o ataque não tá funcionando muito bem, a defesa relativamente até funciona, né? Só levou um gol também nesse período, mas tem sido jogos de poucos gols aí do lado de São Paulo. Aí resta a gente analisar o que é que vai prevalecer. É o Atlético Mineiro ou é o Tricolor Paulista? Bom, vamos falar disso agora no nosso momento Bet Nacional, né? Porque as odds apontam um favoritismo até alto, né? Para o Atlético Mineiro. A odd para o São Paulo ali na casa dos 4, e aí? Cara, eu até diria que tá relativamente alta essa odd do Atlético e isso acaba atrapalhando um pouquinho a gente. Porque eu prefiro focar no Atlético aqui para esse jogo, tá? A leitura eu acho que passa mais pelo fator Atlético Mineiro, que vai estar jogando em casa, é a equipe que vai propor o jogo. Então eu acho que a tônica do jogo ela tende a pender mais para a proposta que a equipe mineira vai adotar. Falei muito bonito agora. Né? Então, assim, por exemplo, um empate no aposta do Atlético Mineiro, que eu até acho que poderia ser uma boa, só pagou em 41. Então não gosto. Então a gente vai ter que buscar uma outra alternativa. O ambas marcam, ele paga muito bem, 2,14. Mas eu não confio aqui no São Paulo, tá? Até acho que pode pintar o golzinho. Mas, cara, confiar assim 100%, eu não acho que seja uma boa pedida. Então, Fábio, mano, a alternativa que encontramos para este confronto é um jogo difícil demais de apostar, diga-se de passagem, tá? Já adianto aqui. Fica a recomendação, inclusive, para quem puder esperar o ao vivo. Se você vai assistir ao jogo, puder analisar a partida ali em tempo real e buscar algo, e, obviamente, estar ciente de que você está exposto ao risco. Qual seria o universo de hotbet, você que é um poliglota? Cold bet. Cold bet. Seria Essa basicamente... é a cold bet, né? Gostei, É um jogo difícil. É um jogo difícil. A alternativa que a gente encontrou foi o quê? Criar aposta, combinar. Dupla hipótese do Galo com mais de 1,5 gols no jogo. Mas o São Paulo não faz muitos gols, porque você gosta disso. Eu foco muito nessa questão que eu falei do Atlético Mineiro propor o jogo. Um gol do Atlético eu acredito muito que vai ter. Infelizmente a odd, se a gente bota o gol do Atlético, não vai estar muito boa. Eu imagino que vai ser um golzinho cedo do Atlético, tá? Eu tô acreditando que o Atlético marca um aí já no primeiro tempo e aí isso acaba condicionando o jogo a ficar mais movimentado. Então, depois disso, pode pintar um gol do São Paulo, e aqui vai ser green. Pode pintar outro gol do Atlético Mineiro, que aqui também vai ser green. Então eu acho que essa aqui acaba sendo a opção mais segura, tá? Eu, inclusive, recomendo, se você puder esperar o ao vivo, pega só o mais de 1,5 gols no ao vivo. Eu acho que acaba sendo mais seguro. Como o pré-jogo é uma odd muito baixa, a gente traz essa alternativa aí para o apostador. Fica de olho nas escalações, né? Porque os times jogam competições sul-americanas aí. Ainda tem isso, Pode ter alguns jogadores aí importantes fora. Bom, então, perfeito. Dito isso, 50 aí nesse criar aposta dupla hipótese do Galo e o mais de 1,5 gols. Perfeito. Bom, vamos agora para onde? Para onde, Matheus? E aí, produção? Para onde a gente vai? Vamos para Porto Alegre, porque tem Inter e Cruzeiro. Tá, vamos colocar na tela as informações do jogo lá no Beira-Rio, né, 6h30 da noite. A equipe do Inter que jogou Libertadores, né? Empatou com o Bahia e o Cruzeiro foi até a Argentina, perdeu para o Santa Fé na Sul-Americana. Esse Cruzeiro não empolga, né, velho? Pô, até contra o Mirassol, na estreia contra o Mirassol até deu um certo calorzinho ali, não foi um jogo muito fácil não, é porque o Cruzeiro fez 2-0 ligeiro, né? Mas enfim, Cruzeiro não passa muita confiança e o Inter, pelo contrário, esse já me passa muita confiança, tá? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, analisar, inclusive um favoritismo relativamente alto do Inter, a gente vai observar já já. O Inter muito difícil de ser batido, né, Fábio, irmão? Muito difícil de ser batido. Não perdeu na temporada, invicto. Não perdeu na temporada, ainda tá invicto. E esse Cruzeiro deixando a desejar, ficou em 6º no Mineiro, conseguiu se classificar, aí cai pro América Mineiro. Enfim, vamos começar pelo Colorado, vamos analisar que voltou a ser campeão gaúcho, né? Isso. Interrompeu lá a sequência gigantesca do Grêmio. Mas é o seguinte, vem de 3 empates seguidos, Fábio. Eu acho que dá para relativizar um pouco. Primeiro, esse do Grêmio a gente pode relativizar porque o Inter fez o placar na ida. Ganhou por 2-0, o empatezinho já bastava, tá show. Fora de casa contra o Flamengo, o empate é um bom resultado, tá tranquilo. E esse jogo contra o Bahia, meu irmão, o Bahia na Fonte Nova é um time que vai dar muito trabalho esse ano para os grandes, tá? Inclusive, eu acho que o Bahia é um time que esse ano, mais uma vez, vai brigar pro Libertadores.
Então eu não diria que é um placar ruim também. 3 jogos dificílimos Saiu aí. atrás, conseguiu fazer no finzinho. É isso. É isso. Vamos... Esperava mais. Não, mas o Inter não tem que falar. Um time que não perde, marca gol todo jogo, mas também não tem uma defesa tão sólida. O Rocher tá machucado, né? Então tá com o goleiro Antony no reserva. gol, né? Que mais que agarrou boa parte ali dos jogos, né? Do Gaúcho. Eu acho que o Inter fez gol em todos os jogos do ano, não? Tô errado? Teve um 0x0 lá no início? Não, é isso mesmo. Fez gol em todos os jogos do ano. Gol em todos os jogos e não perdeu. Pronto, Perfeito. é isso. É isso. E né? o Cruzeirão da massa? Ah, esse aí já não passa tanta confiança não, né? Cara, perdeu pra o União, né? União Santa Fé. Martín. É Santa Fé. Da Argentina. Pô, que tá, salvo engano, tá lá embaixo na tabela de classificação do Campeonato Argentino, né? Perdeu por 1x0. E assim, foi meio que... Levou pressão, tá? Não foi 1x0 no bambo, não. Aí ganhou só por 2x1 do Mirassol, o jogo mais fácil, provavelmente, que ele teria do Brasileirão. O Mirassol pressionou ali também. Pô, em casa contra o Mirassol... Poderia ter tomado empate, viu, no final do jogo. Pois é. Aí, amistoso, desconsidera, né? E como eu disse antes... Mineiro, né? Pro América Mineiro. Perdeu pro Democrata. Cara, foi um campeonato mineiro muito estável. Tanto o Diniz foi demitido, né? E o Leonardo Jardim chegou aí pra sequência da temporada. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Inter, joga em casa. E aí? Cara, assim, vamos lá. Tem a questão da Libertadores no meio de semana. O Esse Inter tem um jogo muito difícil contra o Atlético Nacional da Colômbia. E pode poupar alguns aqui. E pode poupar, até porque foi titular contra o Flamengo e foi titular contra E 2 jogos dificílimos, intensidades altas, né, velho? Pô, o jogo contra o Bahia desgasta demais fora de casa. Esse é o ponto, tá? Se o apostador tiver a oportunidade de fazer essa operação depois de ver a escalação dos times e o Inter for 100% titular, eu gosto da vitória, tá? Fica aí a recomendação para quem puder esperar. Mas se não, se você já quiser se precaver, já quiser fazer logo aí, a alternativa que a gente traz aqui é o quê, Fábio Hermano? Criar aposta, combinar dupla hipótese no Inter e mais de 1,5 gols no jogo. Eu acho que é um pedido interessante, tá? Cruzeiro tem um poderiozinho ofensivo interessante, se Gabigol tiver no dia inspirado, eu misturei com experiente, né? Porque é um time experiente o Cruzeiro. Isso. A gente tá falando de um Cruzeiro aí que tem Cássio, Gabigol, Fagner, o Dudu, Fabrício Bruno, enfim. Pode pintar um golzinho do Cruzeiro também. Por exemplo, se o Inter não for titular, o Cruzeiro for titular, 1x1 não é loucura nesse jogo. Então eu gosto dessa alternativa aqui. Não acho que o Cruzeiro vence de jeito nenhum. Mesmo com o Inter poupando, eu acho que o Cruzeiro não vence, tá? Mas aí tende a ser um jogo movimentado. O Inter fez gol em todos os jogos do ano. Então, assim, se o Inter for titular, meu palpite é 2x0. Se o Inter não for titular, meu palpite é 1x1 ou até 2x1 pro Inter. Então, essa aqui bate nos 2 cenários, por isso que eu acho que é uma opção muito boa. Muito bem, então 50 aí, criar aposta a favor do Inter, né? E o mais de 1,5 gols no confronto. Bom, agora temos Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Domingo, 6h30, segunda rodada do Brasileirão, Matheus Montenegro. Mais um joguinho difícil, tá? De prever alguma coisa. O Sport não tá passando muita confiança esse ano não, né, velho? Pô, foi campeão pernambucano agora, mas tomou uma virada do Retrô, né? Em casa. Passou nos pênaltis. Então, assim, sei não, tá? Foi mais por... Tá demais. Esperava-se muito do Sport por causa das contratações. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma analisadinha aí no retrospecto das duas equipes e tudo mais, né? A forma recente é até parecida. O Palmeiras também não tá passando essas confianças todas, não, né? Tem esse ponto aí também para destacar. Bom, vamos começar pelo Leão da Ilha do Retiro. E aí, Fábio, como chega o Sport? Vem de derrota, né, pro Retrô, 2x1, mas fez um bom jogo contra o São Paulo, tá? Foi. 0x0, assim, na sua estratégia ali de ser um time reativo. Foi 0x0, até deu trabalho, o goleiro de São Paulo fez algumas boas defesas, o Kaique também do Sport fez boas defesas, mas foi 0x0. Aí derrota em casa pro Altos na Copa do Nordeste. Foi time reserva, mas ainda assim acho que não justifica, o Altos é um time de Série D, o reserva do Sport deveria vencer o Altos, né? Perdeu do Vitória também, Copa do Nordeste, enfim, é um time que não passa muita confiança, tá? Assim... Mas deu uma boa impressão contra o São Paulo. Aí tem aquela... é um time que, por ser reativo, o futebol dele funciona melhor contra times que dão espaço, né? Que ele é mais atacado para jogar no contra-ataque. Então tem essa expectativa do Sport de até se dar melhor no Brasileirão do que se deu nesse início de temporada, que era um time muito mais que tinha que propor, né? Contra adversários menores, e aí não conseguiu se sobressair. Eu acho que a expectativa do torcedor do Sport era muito alta, né? Retorno à Série A, fez reforços internacionais, nunca gastou tanto numa janela de transferência. E desde o início do ano o Sport não passa confiança, tá? Vale lembrar que na primeira fase do Pernambucano ele perdeu os 2 clássicos pro Santa e pro Náutico. Então o torcedor do Sport tá ali com aquele pezinho atrás do Sport desde o início da temporada e vai ter um teste dificílimo aí contra o Palmeiras dentro de casa. E como chega o Verdão? Até vem de vitória, mas também não tá lá essas grandes coisas não, né? Viu? Golzinho no último minuto ali já contra o Sport Cristal. Antes disso havia empatado com o Botafogo em casa, que deixou a torcida braba aí nesse jogo também. Perdeu o título para o Corinthians. Então assim... Cara, nos últimos 4 jogos ele só venceu esse último com gol no último minuto. Isso. Então, assim, Verdão também não tá lá essas grandes coisas não, tá? É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. 2 equipes instáveis. Matheus Montenegro é um jogo muito difícil para resultado final, viu? Difícil. Em tese, o Palmeiras é favorito e pode vencer. Mas, enfim...
Eu não... Eu tenho meu pé atrás, velho. Eu também Se tenho fosse um meu pé empate, atrás. anula a aposta do Palmeiras, assim... Eu acho que o com a Palmeiras Alto, não perde. Eu também acho que não, eu também acho que não, tá? Tá um carinho de empate esse jogo, inclusive. Eu acho que é jogo de poucos gols. Eu acho que a tônica é essa. O Sport, eu acho que até mesmo dentro de casa, o Sport tem que adotar uma postura mais reativa aqui nesse jogo também, tá? E o Palmeiras não tá lá essas grandes coisas, não tá conseguindo... Pô, meteu 3 ali no Sport Cristal, beleza, mas o Sport é mais time que o Sport Cristal, né, até. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, tá? E é uma partida muito difícil também em termos de odds aí. Acaba atrapalhando muito a gente. Se essa odd do Palmeiras estivesse um pouquinho maior, a gente poderia fazer um criar aposta ali, eventualmente, com dupla hipótese do Palmeiras e tal. Mas as odds não estão ajudando. Jogo difícil. Então, a alternativa pré-jogo que a gente encontra para essa partida é o menos de 2,5 gols, tá? Eu acho que é por aí. Se for, ao meu ver, esse jogo tá mais pro empate. Pode ser um 0x0 ou 1x1. Eu acho que é por aí. E se for pra ter vencedor, meu palpite seria 1x0 Palmeiras. Isso. Então eu acho que não... Mesmo que o Palmeiras faça um bom jogo assim, é 2x0. É 2x0 no máximo, ao meu ver. Pode, cara, na pior das hipóteses, Tem um ao meu ver, 2x1, seria que um é 2x1 o Palmeiras. risco, mas eu acho muito difícil. o risco Muito faz difícil. parte. Pra mim, o 2x1 ele é mais difícil do que qualquer um desses outros palpites que a gente trouxe. Então, eu prefiro ficar aqui, tá? Eu acho que é mais seguro do que a vitória do Palmeiras. Muito bem, então o menos de 2,5 gols fica sendo a nossa dica aí para Sport Palmeiras pelo Brasileirão. Agora outro duelo de nordestino, né? Agora duelo de rubro-negros, né? Um da Bahia, outro do Rio de Janeiro, Vitória e Flamengo. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Domingo, 6h30, lá no Barradão, segunda rodada. Duas equipes que não venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, agora dá pra trazer perspectivas diferentes. O Vitória tá muito mal, cara, o futebol apresentado, tanto o futebol apresentado quanto os resultados não agradam muito. Do lado do Flamengo é um time muito sólido, né? E a gente vai observar isso agora lá no nosso Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nesse retrospecto recente aí das duas equipes, né, como chegam para esse confronto. Joguinho lá no Manuel Baradas, né? Flamengo aí, bem dizer, invicto na temporada, né? Com o time principal, com o time principal tá invicto. E o Vitória tava invicto e depois que foi eliminado ali pro Náutico na Copa do Brasil, as coisas desandaram. Mas antes já dava sinais, viu? Assim, era uma invencibilidade um pouco mentirosa. Até porque eram jogos mais fáceis. Eram jogos mais fáceis. Né? Enfim. Bom, falar do Vitória agora, Matheus Montenegro, que vem mal, né? Realmente, uma vitória nos últimos 7 jogos. Pois é. Estreia na Copa Sul-Americana mal em casa contra o Católica. Né? Jogou com 1 a mais ali o segundo tempo, boa parte. Até conseguiu empatar, mas correu o risco até de perder. A melhor chance ficou até mais perto do Católica fazer o segundo gol do que o Vitória virar o jogo. Antes, muito mal na primeira rodada contra o Juventude, 2-0, não jogando nada. Contra o Bahia na final, até fez um bom jogo da volta, até fez uma atuação interessante, mas com o Bahia já abrindo 2-0 na ida e só se Já defendendo. Né? Então também tem esse detalhe. Venceu o Sport na Copa do Nordeste, até foi bem na Copa do Nordeste, foi o primeiro lugar do seu grupo, mas eliminação na Copa do Brasil para o Náutico, que é um time que vinha mal, um time de Série C. Em casa, na segunda fase, não então, daria... realmente é um time que passa pouca confiança a essa equipe do Vitória contra um Flamengo. Que passa muita confiança, né, velho? Que é completamente o oposto. Um time que, com os seus elenco principal à disposição, não perdeu nenhum jogo, sofre pouquíssimos gols. Time muito sólido aí do Felipe Luiz, não à toa está sendo cotado aí para a seleção brasileira até, né? Mas apesar de criar muito, não faz tantos gols, né? Venceu o Deportivo Táchira na estreia só por 1-0, empatou com o Inter, eu acho que é até um resultado ok, tá? É um dos jogos que o Flamengo poderia perder pontos dentro de casa aí nesse Campeonato Brasileiro. Campeão carioca em cima do Fluminense, venceu o Vasco por 2-1, venceu o Flamengo venceu o Vasco também antes por 1-0. Às vezes que ele goleou, que ele meteu uma margem grande, foi quando ele pegou os times mais fracos, né? Mas normalmente os jogos mais difíceis a gente observa que a vitória do Flamengo tem sido por uma margem mínima. Bom, dito isso, momento Bet Nacional. Vamos colocar na tela porque a vitória do Flamengo já paga uma odd interessante. É boa, tá? é boa. Mas aí tem aquilo, o Flamengo teve viagem para Venezuela, jogou contra o Inter, né? Foi com times ali bem para força máxima, talvez seja um jogo ali que poupe um pouco mais. Mas assim, se o Flamengo for com força máxima, eu ia no Flamengo tranquilo. O problema é que a gente não tem certeza aqui no momento da gravação desse vídeo, né? Então fica aí a recomendação para o apostador. Se você tiver a oportunidade de fazer essa operação depois de ter a escalação à disposição, a vitória é uma boa pedida, tá? Como a gente não tem essa certeza ainda, com base aí nas notícias, então vamos recorrer ao quê? Ferramenta do Criar Aposta combina empate ou Flamengo e menos de 3,5 gols. A odd não é tão atrativa, mas eu considero extremamente seguro. Não acho que o Flamengo vai perder esse jogo, mesmo sendo Barradão, o Vitória não dá indícios aí de que tem capacidade de bater esse Flamengo, mesmo com o Flamengo poupando, tá? E aquela coisa, a defesa do Flamengo é muito sólida. Não imagino sair 4 gols nesse jogo de jeito nenhum. Se for pro Flamengo poupar aqui nesse confronto, seria um 0-0 eventualmente, ou 1-0 Flamengo, acho que é por aí. Então assim, a odd não é atrativa, mas o custo-benefício é muito bom por causa da segurança. Muito bem, então 50 aí no Criar Aposta, né, dupla hipótese do Flamengo e o menos de 3,5 gols. Bom, fechando o Domingão, né, de Brasileirão, tem Santos e Bahia.
Jogo bem interessante lá na Vila Belmiro, duas equipes que não venceram na primeira rodada. Jogo bom. Jogo da segunda rodada, né? O Santos que perdeu do Vasco e o Bahia que empatou com o Corinthians. Santos sem Neymar mais uma vez, né? É o que tudo indica. Muito provavelmente Neymar mais uma vez não joga e vai ter uma tarefa dificílima pela frente, tá? Eu acho que o Bahia e Caixinha quase caindo, viu? Pois é. Acho que o Bahia nesse Brasileirão aí chega com mais força. Se o Santos não ganhar desse Bahia aí, que o Bahia que deve ir até com um time... Pode poupar um pouco, né, velho? Pode poupar porque tem um jogo fora de casa contra o Nacional do Uruguai, né? E como empatou em casa na primeira rodada da Libertadores, é um jogo que ele não pode perder, então pode ser um Bahia misto, né? Sim, tem esse ponto aí, né? Vamos pro nosso Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí como chegam as duas equipes para esse confronto. Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto recente, parecido até, né? 60% ali dos dois, a gente observou. Isso. A grande questão é que o Santos teve 2 derrotas nesse retrospecto, o Bahia meio que invicto aí. Começar pelo Peixe, como chega o Santástico para esse confronto. Perdeu na estreia pro Vasco, assim, não jogou bem, não é uma atuação que enche os olhos. Aí teve um 4-1 ali no Coxa, mas é amistoso, corta, o Coxa é B, né? E aí eliminado nas quartas, não foi? Para o Corinthians, né? Perdeu por 2-1 ali para o Corinthians. Primeira fase foi até relativamente bem, essa reta final aqui com o Neymar, né? Inclusive, teve 4 vitórias consecutivas, mas não é um time que passa essas grandes confianças todas, não, tá? Tem um ou outro jogadorzinho interessante ali, o Guilherme jogando muita bola, mas, cara, o conjunto do Santos, a defesa do Santos, sobretudo, passa confiança não. Até conseguindo deixar gol em praticamente todos os jogos, né? A gente vê aí numa sequência longa, marcando gols, mas realmente a defesa não passa confiança, né? E o Caixinha super pressionado, pode ser aquele jogo ali que temos mais um técnico demitido na Série A. E o Bahia, né? O Bahia fez 2 bons jogos, tá? Foram 2 empates, mas ele foi melhor. Contra o Corinthians ele não ganhou, muito pela expulsão do Everton Ribeiro, que foi no início do segundo tempo. E contra o Inter, 60% de posse de bola, 21 finalizações, né? Um time que às vezes é muito arame liso, né? Cria muito, tem muito volume, mas não consegue traduzir em gols. Mas é um time muito forte, mesmo que poupe, tem um banco bom, né? É um Bahia que tem um elenco forte, né? A gente tem até esse jogo contra o Ceará, de parâmetro, que era um confronto de equipe de Série A, que ele fez 3 gols com o time reserva. Todo reserva. Cara, e aqui até acho que vai ser mais misto do que todo reserva, né? Concordo. A gente tá falando de Bahia aí que o atacante reserva é o William José, velho. Que seria titular em outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, tá? Pois é, Bahia é uma equipezinha muito sólida, velho. Passa muita confiança. É outro time aí que marca gol. Só não marcou gol em um jogo na temporada, né? Que foi o 0-0 contra o Boston River. E, assim, praticamente não perde também. Os jogos que ele perdeu, ele não tava ali com força máxima e tudo mais. Timezinho chato aí, que vai dar trabalho nesse Brasileirão e que eu cravo, inclusive, vai pegar a Libertadores de novo, hein? Meu palpite. Também acho. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Peixe, mas é aquilo, eu acho que esse jogo é bom, é bom sair do mercado. Final, né? Porque a gente não sabe até quando o Bahia vai poupar. E o Santos é aquele jogo, ou vai ou racha, né? Ou vence e acaba a crise, ou diminui a crise, ou perde e já... Então, a gente sabe, né? Muita pressão do lado do Santos, velho. E assim, eu prefiro acabar focando em gols. Concordo com você. Por quê? Mesmo se o Bahia for misto, eu confio no gol do Bahia, tá? Pela defesa do Santos ser ruim, pelo ataque do Bahia. Pela defesa do Santos ser ruim e pelo elenco do Bahia ser bom, o ataque e reserva do Bahia é muito bom. Não garanto que vá vencer o jogo, né? Não garanto um dupla hipótese até, eventualmente. Mas um gol do Bahia me atrai muito, velho. E por causa dessa discrepância de odds, a gente tem um gol do Bahia pagando 1,51 pré-jogo, que eu considero uma aposta maravilhosa, tá? Considero essa a melhor do confronto. Vou destacar aqui também, que é muito bom, depende do perfil de apostador, né? Tem gente que, a odd 1,5 é muito baixa, não sei o quê. Pô, pega um ambas marcas, então, que é uma boa pedida também, e a cotação tá 1,95. Gosto bastante daqui. Mas a gente aqui tem a metodologia mais da segurança, e o Santos não passa essa confiança lá todo. Até vem fazendo seus gols, mas não é um time que passa essa confiança toda. Se o Bahia for titular, eu não duvido 1-0 Bahia nesse jogo não, tá? Então, assim, eu acho que é um risco que você não precisa correr pelo fato da odd lá já estar minimamente interessante. Então aqui, vamos nesse golzinho do Bahia, consideramos a melhor aposta desse domingão. Pelo Hotbet, vamos com o stake dobrado. Muito bem, então o domingão repleto de jogos, né? Repleto de análises e dicas. Então a gente fecha aí com a Hotbet, com o gol do Bahia fora de casa contra o Santos. E é isso, valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Isso, programa bom, né? Gostei muitos bastante. Jogos aí nesse domingão. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você tá achando e compartilha aí com o amiguinho, né? Um amiguinho. Com o amiguinho aí nossos gostei. conteúdos. Você compartilha com seus amiguinhos as suas análises? Sim, o nosso conteúdo. Amiguinhos, sim. vejam minha análise. Dá o like. Os grupos lá, você que tem grupos aí de aposta, também compartilha aí. E comenta. A gente tá gostando do feedback da galera aí. Muito bom. Valeu, tamo junto. Responsabilidade, hein? Bom domingo e ótima semana. Valeu.